se chamar Deus de pai é igual eu via o meu pai que agredia a minha mãe, a hora que eu via o meu pai que era, sei lá, um alcoólatra, eu via um pai que... Não, eu não quero relacionamento com esse Deus. Quero distância com ele. E começamos mais um Basecast, senhoras e senhores. Hoje, mais um dia muito especial, com um convidado novo aqui. Só pra você saber, toda vez que eu trago um convidado aqui pro Basecast, eu recebo também uma aula e você também recebe uma aula. Então eu vou começar esse Basecast com uma dica diferente pra você que tá assistindo ou ouvindo a gente aqui. Você já vai pegar papel e caneta. Não tem jeito de começar esse Basecast de hoje sem papel e caneta ou sem um bloco de notas pra você anotar, porque você vai aprender muita coisa hoje aqui, porque eu estou nesse Basecast nada mais, nada menos do que com Fabiana Lorenzo. Uau! Isso aí, muito aprendizado. Eu já vou deixar ela se apresentar, tem muita coisa boa pra gente falar hoje aqui. Mas já chega aqui nesse conteúdo, curtindo esse conteúdo, você que tá assistindo a gente no YouTube, tá? Já chega curtindo esse conteúdo e compartilhando com o máximo de pessoas possíveis. E, aliás, se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo da vida que você ainda não se inscreveu num canal que gera tanto conteúdo, tanto valor na vida das pessoas, fechou? Então já se inscreve aí e garante que você vai receber esse conteúdo de primeira mão. Fabi, que alegria ter você aqui, de verdade. É uma querida aqui pra nós. Minha esposa sempre tá ali com você, né? Sempre que tem os encontros marcados ali, né? Sim, sim. E você fez parte de um processo de transição da minha esposa muito importante da vida dela. E a gente vai falar o porquê que a Fabi mexe com a vida das pessoas de verdade, no geral, né? Da vida principalmente das mulheres, quanto ela realmente ajuda a gerar cura na vida das pessoas. Eu queria que você se apresentasse, Fabi. Antes de eu apresentar você, aliás, eu acho que você tem que se apresentar pra galera, pra gente conhecer quem é a Fabi. Eu estou muito feliz de estar aqui, viu, Thiago? Muito feliz mesmo, porque eu lembro quando o Wagner comentou a respeito da base de lançamento, eu falei, já fiquei toda curiosa, né? Eu falei, eu preciso lá saber desse negócio. E no fim a gente, assim, chega como cliente e fica amigo. É verdade. E aí estamos juntos aqui. Então, para mim é muito bom estar aqui com vocês e poder compartilhar desse conhecimento, assim, que eu adquiri durante o longo da vida, né? Meu nome é Fabiana Lorenzo, como ele tinha comentado. Trabalho já há 24 anos com mulheres e com cabelo. E ao longo do tempo eu decidi fazer um trabalho muito específico de orientação e cuidado. E eu nem entendia que eu trabalhava com bloqueio emocional. Eu nem percebia que uma mulher que tinha cabelo, ela tinha uma alma. Porque normalmente, assim, as mulheres elas têm a visão de que eu preciso ser igual a... Chega com a foto de... Caramba. E tenta ser o que não é. E aí, como profissional cabeleireiro, eu falei assim, gente, até quando eu vou continuar contribuindo com a loucura delas? Contribuindo. Patrocinadora de loucura, né? Poxa... Eu falei assim, não posso. Aí eu vi aquilo dentro de mim, o que já havia acontecido como mulher. Eu falei, eu preciso ajudá-las. E aí eu comecei a fazer um trabalho de autoconhecimento. E aí, não porque modelei alguém, porque não tinha quem fizesse. E intuitivamente comecei a fazer. Passei por muitas dificuldades por isso, porque imagina, você remar contra a maré, você fica meio sozinho, né? E nunca podia imaginar que o que eu faço hoje ia virar uma moda. Olha só. E as pessoas falavam assim, que legal que você teve esse tino de mexer com esse tipo de cabelo. Sabe nada, inocente, né? Então, eu já fazia isso muitos anos atrás. E aí, como eu tive que direcionar o único tipo de trabalho, que seria orientar e fazer os cortes de cabelo, eu deixei de fazer tudo o que fazia, porque nós fazíamos, era um salão comum, que fazia escova, depilação, sobrancelha. Eu falei assim, chega, para mim poder dar continuidade, eu preciso de um tempo, e fui desenvolvendo um método, uma maneira de trabalhar que chegou ao resultado de hoje. Então, hoje, eu faço, na verdade, uma consultoria de começo, meio e fim para as pessoas que querem ter o cabelo natural, e que querem saber como arrumar no dia a dia. Porque não adianta sair do salão toda bonitona e depois falar o que eu faço no dia seguinte. Que a maioria das mulheres sofrem muito por causa disso. Às vezes, assim, se eu tenho dinheiro, eu vou no profissional, tá tudo bem. Faz ali. Se eu não tiver dinheiro, eu faço um rabinho, né?
É. Olha só, por que eu trouxe a Fabi? Thiago, por que você trouxe a Fabi? Que é empreendedora, assim, faz todo sentido pelo processo de ser empresária e tudo mais, mas que mexe com cabelos de mulheres. Por que eu trouxe? Porque a gente estava conversando exatamente isso antes de começar a gravação aqui, sobre autoestima e autoimagem, né? O que a Fabi identificou, pelo que eu percebi na história dela, conversando com ela, é que muitas vezes tratava uma autoestima, esse lance, vai no salão, sai linda, maravilhosa, mais próximo daquela foto que ela leva. Eu quero ser essa mulher aqui, basicamente. Dizendo que queria ser aquela ali. E aí tem alguns casos até consegue, né, ficar próximo, cabelo parecido, uma maquiagem, só que no outro dia, uma semana depois, volta pra realidade dela, o cabelo ela não consegue arrumar como a profissional arrumou. Sim. Né? E a autoimagem dela não foi curada, não foi realmente, ela não clarificou a autoimagem dela e ela continua com esse mesmo bloqueio na autoimagem e não altera o efeito que é a autoestima. Então eu vejo muito essa diferença de autoestima versus autoimagem. É por isso que o tema desse Basecast é resolvendo o bloqueio na raiz, né? E aí você não foi só na raiz do cabelo, você também trata a raiz do cabelo, você fala muito disso na sua linguagem, porque eu vi o jeito que você conversou com a minha esposa e conversa até hoje e tudo mais, né? Que ela passa por você ainda, de resolver a raiz do cabelo, mas você foi lá na raiz emocional. Sim. Que momento que você percebeu, assim, qual foi o momento exato, assim, Fabi, que você se deu conta, falando, não, peraí, de repente foi com uma pessoa, uma cliente que passou especificamente e tal, você falou, não, peraí, eu preciso ir lá no fator emocional dessa mulher, porque de repente chegou alguém ali, começou a chorar, desesperado. Como é que foi isso? Sim. Eu lembro de uma situação que sempre falo dela, porque ficou marcado pra mim. Tá. Que uma cliente chegou e falou assim, nossa, eu gostei tanto do cabelo que você fez, estou tão feliz. A autoimagem dela. Era isso que eu queria, que bom. Aí ela falou assim, eu posso fazer um pacote para vir toda semana? Como empreendedora, eu falei, claro. Sim. Se eu fizer escova toda semana, o meu cabelo vai danificar? Aí eu falei, vai. Aí eu falei, o que eu tô fazendo? O que eu falei pra ela? Aí ela falou assim, mas e se eu tratar? Eu posso continuar tratando? Aí, como empreendedora, eu falei sim. Uhum. Aí ela falou assim, então vai ficar tudo bem se eu tratar? Aí eu falei, não. Aí eu falei, o que eu tô fazendo? Caramba. Aí eu falei assim, eu vou ter que orientar. Se não houver educação, não tem como ter uma disruptura. Para a pessoa criar um caminho neural novo, ela precisa ver. Ela tem que ter fé. Para ter fé, ela tem que ter fato. Só depois do fato que você tem fé de verdade. Aí eu precisava mostrar a recorrência do que foi feito e eu precisava explicar o porquê para ela falar, então agora, mesmo que não seja isso, mas eu quero, porque é o melhor para mim, eu tomei a decisão. Só que para você chegar num processo de começo, meio e fim, você precisa... Não é na cadeira que você fala, então a gente pode fazer isso, assim. E aí todo mundo em volta, vamos. Aí quando a pessoa encara a realidade, desmonta. Mas assim, Fabi, o que você tá me dizendo então é que nessa jornada você perdeu dinheiro. Vou parar para pensar. Pensa, eu tinha uma cliente, eu posso ter uma cliente se eu quiser, uma vez por semana na minha cadeira. Porque eu sei dos bloqueios que ela tem. E se eu der uma mexidinha nela, eu consigo fazer ela assinar um papel lá e ficar comigo para sempre, se eu quiser. Caramba. Mas eu falei, eu não posso, como pessoa, como profissional, eu não via a profissão, vamos dizer assim, e eu não via o meu ganho, e eu não via nem ela, a vontade dela. Eu falava, não, o meu conhecimento tem que libertar todo mundo. Gerar liberdade. Uau. Chega. E aí eu perdi muito, eu perdi uma equipe inteira. Caramba. Porque imagina, as pessoas estão acostumadas a fazer algo de uma maneira. Então, dentro de um salão que tinha pé, mão, depilação, noiva e tudo mais, os clientes acostumados com aquilo já durante um tempo, e de repente eu começar a querer orientar e falar para ela, não faz. Mas como assim? Mas eu quero fazer isso. Aí eu falo, não, mas não é o melhor para você. Eu tenho dinheiro para pagar. Não, mas não é o melhor para você. Então, para mim, eu tive que ter uma disruptura. Caramba. Como profissional. Eu fiz tudo muito intuitivamente. E aí eu perdi muitas pessoas. Aí eu perdi a equipe. Eu tive que vender a empresa. Uau. E começar tudo de novo. Caramba. Mas tinha causa, tinha propósito ali. Você só fez porque tinha propósito, não é possível. Era muito forte o propósito dentro de mim. Ao ponto de não voltar para trás.
Algumas clientes falavam assim, não, mas tenho dinheiro, eu quero pagar, você vai deixar de fazer para mim toda semana do jeito que você faria? Não, a partir de hoje eu não faço mais. Como assim? Queimei a ponte. Uau. Foi assim, ó, a partir de hoje não vai ter mais masculino aqui. A partir de hoje não tem mais depilação. A partir de hoje, foi assim, foi tomando decisão, fechando porta até que eu fechei de vez. Cara, e assim, você tá nessa jornada há 24 anos. Sim. Há quanto tempo você tomou essa decisão, essas decisões que foram importantes e que hoje colocaram você, né, tão nichada, tão posicionada como você é hoje? Sim, a Kézia ainda não tinha nascido. Não, quando aconteceu isso já tinha. Então já fazem uns 10 anos. 10 anos. 10 Os 24 anos, você passou aí 14 anos aproximadamente, 14 anos, com um público mais aberto, né? Com um salão mais tradicional. Isso, exatamente. Uhum. Exatamente. Hoje, referência nisso que você faz é bem esse lance que você disse, né? De você abrir um caminho que não tinha uma referência. Ah, tem essa mulher que já faz isso já há muito tempo. Você não tinha referência e foi... Tiago, eu nem sabia o que eu tinha na mão. Eu fazia tão intuitivamente que eu era a pioneira no Brasil. Eu sou a pioneira no Brasil. Porque assim, eu lembro que um rapaz mexendo com site, na época a gente só tinha site, há um tempo atrás. Sim. E aí ele falou assim, Fabiana, por que em vez de você colocar cabeleireira, você não coloca cacho? Porque você trabalha com isso. Aí eu falei para ele falou, mas eu falei, você acha melhor? Ele falou, eu acho, e colocou. Como as pessoas procuravam cacho no Google, só aparecia eu. Caramba. E aí, dali foi. Eu acredito que eu fui uma das primeiras pessoas que postei antes e depois no Facebook de cabelo. Porque o Facebook era uma rede de relacionamento. Sim. Inclusive, quando eles percebiam que era alguma coisa de propaganda, eles cortavam. Depois de algum tempo. Eles começaram a cortar. Tanto que hoje virou uma máquina de empresas lá dentro. Mas não era para isso na época. Sim, é verdade. E aí eu postava. Então eu falei assim, gente, mas... tem tanta visualização assim, eu pensava, eu tinha que pagar o pessoal do marketing, mandar fazer o panfleto e pagar para alguém colocar na mão das pessoas, você lembra disso? Sim. E aí eu posto uma foto e 10 mil, 15 mil pessoas vê, uau, que legal. Você pegou uma parte do orgânico muito boa 10 anos atrás. Muito boa, só que eu não conversava com ninguém, eu não sabia mexer no Facebook, não sabia. Então eu falo assim que eu acho que eu perdi um pouco de uma onda pelo fato de ser um pouco mais velha, não ter nada, não procurar a novidade, como é importante você procurar a novidade que está no momento e não deixar de fazer. E falar, eu preciso estar. Não importa a idade que você tem, o seu corpo, ele pode ficar sensibilizado, mas a sua mente, ela pode estar em expansão o tempo todo. Como as pessoas se limitam, como eu me limitei. Vamos deixar aí já como lição de casa para quem está ouvindo isso, porque nós não podemos nos sentir menos porque tem alguém na frente fazendo com mais velocidade. Porque quem faz mais velocidade é porque eles estão treinando. Senão também não teria como fazer. A questão é que a gente acha que não pode e não faz. E aí não vai ter, né? Esse daí é um bloqueio de capacidade, né? A gente começou e vai falar mais ainda de bloqueio de identidade, de autoimagem, da forma como eu me enxergo. Mas isso daí é muito um bloqueio de capacidade. A pessoa olha alguém que já está fazendo mais velocidade, com mais alcance, por exemplo, né, do que ela. E aí eu sempre falo que tem a comparação de referência e a comparação de associação de crença. Como assim, Thiago? A comparação de referência é você ver alguém que está performando naquela área, que está abrindo um caminho, e você modelar aquela pessoa. Então a Fabi passou já, ela está 24 anos nessa jornada. Se eu fosse abrir um negócio hoje, nesse nicho, com certeza eu ia modelar você. Eu ia ver o caminho que você trilhou e ia modelar, então eu ia comparar no fator referência. Então você ia se tornar uma referência para mim. Agora, quando tem uma associação de crença, de capacidade, eu começo a me sentir inferior a você. Por quê? Porque eu começo a me comparar, eu começo a comparar o Thiago de hoje, no primeiro ano, fazendo isso. Por exemplo, se eu entro nesse nicho, fazendo isso, versus a Fabi de 24 anos. Não é justo comigo. E aí eu começo a me sentir incapaz. A minha crença de capacidade vai cada vez baixar. Eu vou começar a me sentir inferior. Porque eu estou comparando, basicamente, você uma trajetória de 24 anos versus o primeiro ano. Então tem muita gente que faz esse processo de comparação errado. Né, que não entende esse movimento de existem pessoas que têm mais alcance, mais velocidade,
E eu posso usar essas pessoas como referência, né? Mas não associar a minha crença de identidade, de capacidade a essas pessoas, porque eu vou me sentir inferior. Né? Então isso é bem importante você que está ouvindo a gente saber. Fabi, pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte, voltando para o bloqueio de autoimagem. Sim. Quando é que você percebeu assim, ó, qual é a raiz para você desse bloqueio? Da onde vem? O que essa mulher ouve, por exemplo, durante a história da vida dela, que, poxa, ela nasce com um tipo de cabelo. Sim. E aí logo, assim, desde criancinha, não sei, eu tô dizendo por fazer parte de um contexto como esse. Minhas irmãs são negras também, não tem cabelo lisinho, minhas irmãs não tem cabelo, tem cachos também e tal. Uma delas faz progressiva, mas a outra não. Mas eu lembro que desde pequeno, eu sou mais novo, mas eu já via elas alisando o cabelo. Olhando, de repente, uma revista, olhando e alisando o cabelo. Ou seja, meu cabelo não é bom. Meu cabelo não é o cabelo que eu quero, então eu tenho que fazer algum método, alguma coisa para resolver. E agora tem um cabelo perfeito, um cabelo bom, que se dizem, né? Quando que você percebeu, assim, qual que é a raiz mesmo, a causa dessa mulherada? De onde vem isso? Se você conseguiu mapear, de onde vem? O que ela ouve, o que ela sente? Eu falo assim, hoje eu agradeço porque eu nasci a mais pretinha do cabelo mais crespo. Olha só. Porque hoje eu consigo entender qualquer uma que vier falar, porque eu sou um nível hard. Nível hard. Olha só, o negro aqui há tão pouco tempo, a gente tem 100 anos de liberdade. É pouco tempo. Pouco tempo. Então, há pouquíssimo tempo, as pessoas viam o negro como escravo, menos favorecido, menos conhecimento, menos capacidade. Então, quem que é esse biotipo? São pessoas que têm a pele escura, o nariz grande, o cabelo crespo. Tudo que a sociedade não quer ser e nem parecer. Então, há um tempo atrás, quando criança, que eu assistia televisão, eu não via pessoas do meu biotipo aparecer com alguma coisa de relevância. Quando eu olhava a cartilha da escola, não tinha pessoas do meu biotipo. Hoje, eu vejo estudando com as minhas crianças, eles têm lá o Pedrinho, eles têm lá o Carlinho, aí um é japonês, outro é loiro e um pretinho. Mas na minha época não tinha. Então, como não tinha essa associação, é mais ou menos assim, você não existe na sociedade. Caramba. Mãe, me dá uma boneca. A boneca era Barbie. Loira. Ela era magra, loura e lisa. É. Tem alguma coisa errada comigo, né? Então, imagina as pessoas que tinham o biotipo um pouco mais cheio. A pessoa que tinha a pele mais escura, o cabelo não tinha representatividade em lugar algum. Caramba. Então, é de uma maneira assim bem velada, ninguém fala nada, todo mundo acha, todo mundo pensa e todo mundo se sente, mas ninguém comenta do assunto. Eu falo assim que cabelo crespo é igual hemorroida, quem tem não fala que tem. Senta de lado, mas não fala. Ai, gente, desculpa, eu tô com hemorroida. Essa foi boa. Se puder esconder, esconde. Esconde, não fala nada. Mais de 80% da população brasileira tem cabelo com anelação. Cara, mais de 80%? Mais de 80%. E isso de acordo com pesquisa. Porém, de acordo com o que eu faço no dia a dia, eu falo que é 90%. Porque pessoas que você não imagina, por exemplo, quem tem o biotipo de pele como você e está com o cabelo liso, ninguém vai falar que o cabelo é crespo. Quando você falou assim, minhas irmãs têm um cabelo crespo, até eu achei estranho, não conhecia sua irmã. Eu falei, não pode ser. Depois eu quero ver a foto. É que minhas irmãs também são negras, né? Eu sou branquinho porque eu puxei pra minha mãe. Meu pai é negrão. Então, mas assim, quem vê você não imagina. Não imagina, é isso aí. Não tem essa noção. Mas a Nicole, por exemplo, minha esposa, ela tem um cabelo enrolado e tal. E tem os tipos de cacho que você manja tudo ali. Tem. Mas ela tem um cabelo enrolado natural. Só que assim, quando eu conheci ela tinha um cachinho e tal. Eu conheci ela tinha 12 anos de idade, a gente não tinha nada e tal. Mas depois de uns 2 anos ali, ela começou a fazer progressiva. Sim. Quando olha, a minha esposa é branca, né? E aí quando olha ela, o cabelo liso, não acredita que ela tem. Então é isso que eu tô falando pra você. Não acredita. A maioria das pessoas que você conhece passa desapercebido. Sim. E por quê? Você fez uma pergunta pra mim assim, e por que as pessoas não querem isso? Porque o ser humano ele tem aquele negócio de efeito manada.
Quando um faz, todo mundo faz. A pessoa ela tem uma necessidade de fazer parte de um grupo, de um contexto. Pertencimento. É o viés do pertencimento, isso chama. Então, assim, se eu não faço parte desse contexto, eu tenho algum problema comigo, eu preciso fazer. E é onde que, quando elas têm a primeira oportunidade de alisar, eu falo, não, eu quero fazer o que todo mundo faz, eu quero estar junto com as minhas amigas. Se você pegar uma foto de uma pessoa de formatura, parece que é tudo irmão. São tudo loiras. Até as pretas é loira. Loira, maquiada. Cabelinho liso. É verdade. Parece que é tudo uma coisa só. Porque elas querem ser parecidas, querem estar iguais. Então, quando uma pessoa ela sabe quem ela é, ela conhece a identidade dela, aí sai um furacão de dentro dela. Ninguém consegue segurar essa mulher, não. E é isso que eu faço. Eu arranco delas o que tem de melhor nelas. O cabeleireiro é assim, ó. É o título para poder estar. Porque quando eu olho no olho, eu entro na alma dela e eu sei a dor que ela tem. E não importa a cor da pele. Porque há um outro preconceito também. Salão de negro é de negro e salão convencional é salão convencional. Caramba. Então, quando eles chegam num lugar que tem uma maioria de pessoas da pele escura, eles falam, não faço parte disso. Caramba. E vice-versa. E eu fico que nem um muro, derrubando essas barreiras o tempo todo. E de vez em quando eu cutuco e saem umas coisas que é terrível. Já ouvi coisas assim. Eu não sei o que essa moça está fazendo aqui no nosso meio. Mentira. Sim. Por que ela está reclamando que o cabelo dela é armado? Porque é um cabelo, por exemplo, mais liso um pouco que o da Nicole. Para quem é negra, é considerado, cabelo bom. Nossa. E aí essa pessoa não tem uma aceitação do cabelo dela desde pequena, porque escutou coisas e tudo mais, e ela não se sente bem no meio do contexto. A dor dela é uma dor de mulher, não é a dor de cor de pele. Mas as mulheres não entendem isso. Então, como que ela pode estar reclamando desse cabelo, com esse cabelo tão solto? O que ela está fazendo aqui? Nossa. Não chegam a agredirem. Mas de vez comentário em quando, outro. um comentarinho, a gente percebe. Eu já cheguei a algumas pessoas falar assim, de que lado que você tá, Fabiana? Porque é mais ou menos assim... E tem que ter lado, né? Os negros têm muita segregação também. Nossa. Então é mais ou menos assim, por que você tá fazendo o cabelo delas? Já escreveram coisas assim no Instagram pra mim. Eu não tô vendo representatividade nossa na sua página. Eu trabalho com cabelo, com pessoas, não importa a cor da pele... E nem o tipo do cabelo. É o cabelo tipo 1, 2, 3 e 4. Eu tenho um método. Tá. O método que eu faço deixa natural. E o natural deixa cacho. Aí vocês têm que conversar com Deus, não? Vai brigar com ele, né? Poxa. Caramba. É isso. E assim, bem importante isso que você disse, porque às vezes a gente acha que é só um preconceito, né, do branco com o negro, mas às vezes acaba rolando o contrário também, né? Não, é dos dois. Eu sou negro e eu só ando com negro e branco aqui não entra. Exato. Caramba, olha só. É um estranhamento. Eu não me sinto no lugar nenhum. Porque... Às vezes, quando eu estou em lugar onde as pessoas, a maioria é branca, para algumas pessoas há um estranhamento. E se eu for no lugar onde todo mundo é negro, às vezes, por saber que eu transito e faço pro branco, eles também têm um estranhamento comigo. Nossa. Dos dois lados. Sabe o que eu ouvi uma vez, sabia? Eu ouvi assim, ó. Você enxerga as pessoas e as coisas normalmente mediante o seu modelo de crença, mas normalmente pelo Deus que você valoriza dentro de você. Explico. Se o meu Deus é o dinheiro, se você chega aqui e você não tá bem vestida, se você não tem um bom carro, eu começo a desvalorizar você, porque o meu Deus é o dinheiro. Sim. Então, se o meu Deus é o corpo fitness, se uma pessoa que chega aqui não tem um corpo fitness saudável, se ela tá 30, 40 quilos acima do peso, eu desvalorizo ela. Sim. Porque o meu Deus é o corpo fitness. Sim. Se o meu Deus é a cor da minha pele, eu começo a desvalorizar as outras pessoas. Sim. Então, você começa a enxergar as pessoas muito por aquilo, pela sua perspectiva de quem é o seu Deus. Sim. Né? Do Deus que tem dentro de você. Agora, quando seu Deus é o Deus genuíno, não tem jeito. Você olha como pessoas e... Pessoas são pessoas. E você ama. E tem pessoas que falam assim, mas fulano tem preconceito. Aí eu falo, então, ele que tem, não sou eu. O problema é dele. Vai ter que ser curado? Ele tá com problema? E qual que é o primeiro passo que você dá, por exemplo? A mulher chegou ali, porque você contou algumas histórias já pra mim, algumas outras vezes, muito, muito doidas, assim, de você mandar ela embora, assim, tipo, vai embora, pensa, depois você volta.
Numa dessas, assim, falando de negócio, você pode perder um negócio. Sim. Né? A gente já falou disso aqui. Você pode perder o negócio, porque se ela for embora e pensar, ela pode não voltar e não pagar você. Sim. Ela foi embora, pô. E aí você, na maior tranquilidade do mundo e convicção, você fala com ela do processo que ela vai passar. Como que é isso? Você apresenta um processo, você faz pergunta pra ela, você faz um desbloqueio com ela. Como que é isso? Conta pra mim. Sim, é um trabalho de consultoria mesmo, né? Ah. Coach, vamos dizer assim. Porque, assim, existe um passo a passo para ela poder ter o conhecimento. Depois que ela parte a ter o conhecimento, ela fala, poxa, mas eu achava que o meu cabelo era igual da Gisele Bündchen. Aí eu falo, não, seu cabelo é igual da Maju Coutinho. Cara, que decepção pra ela, né? Ô, Fabiana, mas... Não, e ainda vai levar 3 anos para você ter esse cabelo. Caramba. Você vai passar por um processo de transição que eu vou estar com você. Como que eu vou obrigar uma pessoa dessa que teve um conhecimento desse agora? Eu tenho que deixar ela pensar. Ela tem que significar aquilo. Para ver se é isso mesmo. Porque não tem problema nenhum dela alisar o cabelo. O que não pode é ela não saber o que vai ocasionar. Tem algumas pessoas que falam assim, se eu soubesse que ia chegar nessa situação, eu não teria feito. Mas ninguém explicou. Então agora você já conhece os 2 caminhos. Qual que você quer trilhar agora? Fabiana, isso é muito doloroso. Qual que você quer trilhar agora? Ô, Fabiana, não, então você precisa pensar. Vai para casa, pensa. E aí, se você quiser, volta aqui. Só que aí o que acontece em relação ao negócio? Eu não posso perder. Uhum. E eu não tenho como saber como esse cliente vai se portar. Se vai fazer, se não vai fazer, se está mais preparado ou não. Então, eu preciso agregar tudo isso no valor. Então, uma dificuldade que eu tenho é isso. As pessoas falam assim, nossa, mas fazer com ela custa mais caro? Uhum. Porque é com ela? Não, é por causa do modelo do negócio. Sim. Eu não vou oferecer outros tipos de trabalho. Porém, então, eu preciso agregar esse valor para eu continuar com a empresa aberta. Uhum. Então, por isso que eu tenho essa tranquilidade. Mas não é fácil, porque no mercado as pessoas brincam comigo assim, nossa, o corte lá é X e aqui é Y. Não é um corte que eu faço. Eu faço uma consultoria, eu faço um desbloqueio, eu ressignifico, outras coisas. Essa questão, essa palavra que você usou da ressignificação, que a gente usa muito aqui na Baser, porque a gente faz muito esse processo, acho que de tudo acho que é o mais importante, assim. Porque é o significado que ela tem. Por exemplo, você usou 2 exemplos aqui de Gisele Bündchen e Maju Coutinho, né? Qual o significado que ela tem pro cabelo da Gisele, qual que é o significado que ela tem ao enxergar o cabelo da Maju. Porque se eu tenho um significado alinhado dentro de mim... Uma autoimagem, você está falando. Na verdade, assim, ó, quando eu enxergo aquele... Voltando naquele exemplo, ela sempre recebeu uma Barbie de cabelo liso. Uhum. Então disseram, isso aqui é cabelo bom. Olha a frasezinha, cabelo bom. Isso é o cabelo bom. Ela trouxe significado de cabelo bom, que é aquilo. Uhum. Aquele cabelo liso. Então, cabelo bom pra ela é só aquilo. Sim. Quando ela vê um cabelo encaracolado, enrolado, crespo e tal, é cabelo ruim. Sim. Porque ela trouxe significado. Então, o que você, pelo que eu entendi, que você tem que fazer? Trazer um novo significado do cabelo enrolado. Um novo significado para ela enxergar um cabelo crespo, que também é um cabelo bom, mas é diferente daquilo que ela sempre acreditou ser um cabelo bom. Isso. Então, isso. o grande lance é o significado que ela tem para aquele cabelo, para aquela... E a gente pega esse mesmo princípio e eu aplico, por exemplo, para dinheiro. Tá. É o significado que eu tenho do dinheiro. Então, de repente, para você, dinheiro é energia de troca, é uma energia que potencializa. Para mim, dinheiro é a raiz de todos os males. Dinheiro é sujo. Sim. É o mesmo dinheiro. Só que você tem significado e eu tenho outro significado. Para quem que tá certo? Para os dois. Para os dois. Só que você vai ter um resultado É e o isso outro aí. vai ter outro. É isso aí. Se eu continuar acreditando o resto da minha vida que cabelo bom, por exemplo, é só o cabelo liso e eu tenho um cabelo crespo, provavelmente, assim, eu vou ficar sempre me adaptando, sempre com um processo de energia, muito tempo, energia, dinheiro gastando para tentar me tornar alguém que eu realmente não sou. Nunca vai ser. E aí eu fico frustrado. Então eu vejo que essa importância disso que você tem. E como que é o processo assim, ó? A mulher decidiu, Fabi, eu quero. Tomei coragem. Vou fazer. No outro dia você faz alguma mágica que ela tá com o cabelo 100% do jeito que tem que ser. Como que é isso? É assim, ó. O cabelo ele tem um processo de nascimento natural. Uhum. Nasce 1 centímetro por mês. Mas então vamos pensar. No meu caso tem algum problema. Tem algum problema.
É algum problema, porque tem umas partes que não tá nascendo 1 centímetro por mês, não, viu, Flavinho? Já é outra coisa, é outra coisa. Mas olha só, brincando. um cabelo que é mais liso, você vê se 1 centímetro crescer. Aham. Um cabelo que é mais crespo, encolhe. E o muito mais crespo encolhe muito mais. Então ele cresceu igual, mas a pessoa não consegue perceber isso. Entendi. Então se ela fala assim, olha, eu entendi que eu posso ter meu cabelo natural, vou deixar crescer. Dependendo do tamanho que ela gostaria, vai ter que esperar anos para poder chegar. Então esse é o meu trabalho. Eu consigo prever qual vai ser o cabelo com muita antecedência e o tempo que vai levar. Aí quando eu dou esse dossiê para ela tem que tomar uma decisão. Se a pessoa já tem uma raiz aí de algum tempo, aí eu consigo, por exemplo, ó, corto agora e eu vou ter o cabelo natural agora, só que vai ficar curto. E aí a pessoa está preparada para isso, sim ou não? Tem que ser uma decisão dela. Ela não pode tomar essa decisão baseada no meio da galera que tá isso mesmo, faz, porque tá na moda. Porque quando ela se vê no espelho da casa dela no dia seguinte, é ela, mas ela imagina que não vai crescer do dia para noite. A minha esposa passou por esse processo, então eu estou sendo enfático aqui, e eu Sim. vi exatamente isso. Porque existe uma tomada de decisão que ela pode até tomar assim, ó, eu quero, se você apresentar o seu tipo de cabelo, que eu acho que você deve fazer isso, seu tipo de cabelo é esse cabelo aqui. Então o seu tipo de cabelo é assim, um real. Ela fala, tá bom, tenho coragem, eu quero meu cabelo assim. E aí, beleza. Isso aqui ela de repente acha que ao tomar essa decisão, que nem eu brinquei com você, no outro dia vai estar assim. Só que tem um processo que eu percebi da minha esposa até chegar. Hoje ela tá com o cabelo dela natural. Sim. Né? Então depois de anos mesmo. Foram anos, acho que demorou dela uns 2 anos aí aproximadamente Isso. pra chegar. Isso porque foi cortando e tudo mais, né? Pra chegar no como o cabelo dela é realmente hoje. Sim. E aí a pessoa, ela toma a decisão agora, mas acho que o grande desafio, Fabi, se eu tiver errado você me corrige, Tá. é permanecer decidindo. Porque no meio do caminho não fica nenhum nem outro, né? Por exemplo, se eu tenho, Sim. se eu tenho peraí. uma... Tem duas coisas, assim, ó. É chamado Big Shop, que é o grande corte. O grande corte é quando a pessoa fala, eu quero tirar tudo e ficar com o meu. Se eu tiver 3 centímetros, é um cabelo bem curto. Se eu tiver 12 centímetros, é um cabelo médio. Se eu tiver 24 centímetros, que é 2 anos, eu tenho um cabelo maior. Uhum. Só que se a pessoa com 24 centímetros ficou 2 anos com metade liso e metade crespo, ela ficou em transição capilar. Aham. Aí essa transição capilar, se ela não tiver noção do que ela vai passar, é muito provável que ela volte para trás. Por isso que é importante você ter um consultor que te dê um mapa, tempo, para você falar, eu tô aqui, tô no meio do caminho, tô chegando. E te ajuda a permanecer. Sim, eu brinco e falo assim, é como você entrar numa mata sem um guia. Olha, disseram para mim que você vai chegar lá do outro lado, tá? Alguns entrou no meio e nunca mais a gente viu. Você vai sim ou não sem guia? Não dá, né? A pessoa pode até entrar, daqui a pouco volta. É. Primeiro obstáculo, primeiro barulho que ela ouviu no meio do caminho, ela volta para trás. Então, não tem como você fazer algo que você não conhece se não tiver um guia. É isso. Se não tiver um mentor. Isso é importante, a importância do mentor. A gente tá tirando aqui, gente, eu tô entrando no mundo da Fabi aqui, né, daquilo que ela vive todo dia, mas para gerar aprendizado para todos nós, em todas as áreas da vida. Né? A gente fala desse processo de transição capilar, por exemplo, é um processo de transição da vida, muitas vezes, que você tá desalinhado do seu de propósito. carreira. É isso aí, transição de carreira, de repente uma transição de vou dar um próximo passo, vou casar com alguém agora, estava namorando, vou casar, é um processo de transição. Você vai sair da sua casa e vai ter o seu próprio lar. Acho que a vida como um todo, você passa por momentos de transição, de pontos de inflexão que você carregou crenças, modelos de crenças que te trouxeram até aqui. Sim. Agora, para ir para um próximo nível, vai envolver um processo de transição que é desconfortável. Você pode pensar em qualquer área da sua vida. Para você chegar no próximo nível, você passou por uma zona de desconforto. Você passou por um ambiente desconfortável. Agora, quando eu sei identificar os modelos de crença que eu preciso para ir para um próximo nível, facilita. Por exemplo, se eu tenho uma mentora que me ajuda a instalar um modelo de crença correto para o próximo nível, facilita muito o processo. Porque sozinho, eu vou ter muita dificuldade para trazer o modelo de crença que eu digo, é o significado para aquilo. Sim, sim. Não, imagina você fazer um negócio que você não tem certeza de como vai ficar, indo e voltando. Acabei de comentar agora com um dos meninos que estava aqui com a gente.
E aí? Não, demorei muito para pensar. Demorei tanto para pensar que fiz a decisão errada. Por que deu a decisão errada? Porque não tinha um planejamento. Por que não tinha um planejamento? Porque ninguém orientou como que seria. E por que ninguém orientou? Porque você não procurou ajuda. Então, uma coisa vai puxando outra, entende? Em todas as áreas da vida. Isso aí, eu sempre digo aqui que as pessoas ficam muito atrás do como e esquecem de procurar o quem. Né? Eu fico, como será que eu faço para ter por exemplo, um cabelo natural? Como eu faço? Eu não sei como. E ela esquece de perguntar, quem pode me ajudar para ter o cabelo que eu preciso ter? E na minha área funciona assim, o quem é quem está na internet, joga lá no YouTube, que tem relevância e que não é profissional. Aí o que acontece? Elas tentam, não conseguem, se frustra e algumas voltam para trás. Porque deu certo para ela. Quem que diagnosticou esse cabelo para saber que o que a outra está fazendo vai dar certo? A outra, vídeo que você está vendo, ela nem conversou com você. Você nem sabe se aquilo tudo que ela está fazendo é verdade. Então, muitas pessoas ficam frustradas mesmo, sem ter um direcionamento mesmo de profissional adequado. Pega esse princípio. Ó. Então, assim, a gente vive num mundo de informação hoje que ela é muito abundante. Então, assim, vídeos no YouTube não faltam. Sim. Vídeos nos streams e tudo mais, conteúdos não faltam. E eu acho que é importante sim você ter um primeiro contato com isso, ver as possibilidades e tudo mais, mas uma hora você precisa, eu vejo que precisa assim, de mentores naquela área. Se você quer performar além do normal, né? Você realmente ter um resultado concreto, você precisa sentar com alguém. Sentar com alguém no face-to-face, sabe, face a face. Fabi, me ajuda nisso. Eu penso assim, se não tiver começo, meio e fim, em todas as áreas da vida. Eu já precisei de pessoas para me ajudarem como empreendedora, porque não era minha expertise. Minha expertise se tornou cabelo. Então, na hora de empreender, na hora de saber como lidar com os funcionários, na hora de saber como fazer a gestão financeira. Que dor que é isso. Que difícil que é isso. Algumas pessoas que entram na minha área como profissional cabeleireiro, que eu falo que eu nem sou mais cabeleireiro, mas quem entra nessa área, elas entram com a expertise do fazer, mas elas não entendem que estão empreendendo também. Então, por isso que muitos salões são pequenos, não tem uma recorrência adequada, por falta de ter pessoas que fazem. A maior dor que tem dessa área é isso. Porque a pessoa é boa, né? Assim, tipo, às vezes ela tem uma técnica boa, assim, ela sabe fazer, só que ela não sabe crescer o salão dela. Ela não sabe ir para um próximo nível com o salão. Ela é operacional. Ela não tem estratégia, né? Porque fica sempre na operação. Não só tem bate na operação. estratégia, não tem financeiro. Não tem... tem que ter estratégia, tem que ter o financeiro, tem que ter o operacional. Então, é um conjunto. Tem que ter liderança. Tem que ter a liderança, tem que ter muitas coisas para poder fazer com que a empresa seja sadia. Então, da mesma maneira como o cabelo, para que ele seja real, natural, existem passos a ser seguido. Começo, meio e fim, data. O conhecimento é tanto que que eu chego para ela e falo assim, eu não passei nada no cabelo, você passou sim, e foi tal dia. Como isso, Fabiana? Pensa um pouco. Faz 2 anos. Só de olhar no cabelo eu consigo saber. Caramba. E diante de tanto tempo de fazer no cabelo, eu consigo saber até o produto que usou. O tipo de química que usou. Porque tanto olhar no cabelo, eu já sei como as químicas agem e reagem. E aí elas falam, poxa... Nossa, eu tô lembrando que eu fui num casamento. Nossa, naquele dia eu fiz uma escova. Nossa, mas será que passaram alguma coisa no meu cabelo? E é onde a gente começa a conversa. E aí elas passam a dar autoridade, porque falam, poxa, como que ela não estava lá? Ela soube disso. Mas essa expertise, essa experiência é muito tempo de trabalho. É muito envolvimento. Que as pessoas, muitas vezes, elas querem elas querem o resultado, mas mata o processo. Mata o processo. E aí não fica neófito, né? Não consegue dar o próximo passo. E é por isso que não se torna sustentável. Essa frase que você falou faz muito sentido. Elas querem resultado, mas matam o processo, né? Querem anular o processo. Exato. É por isso que, por exemplo, as pessoas que ganham na Mega Sena, 94% delas ficam pobres de novo em 2 anos.
Assim, Mentalidade. pois é, elas querem o resultado de ser milionária, mas não querem passar pelo processo de construir o 1 milhão dela. Porque quando você passa por esse processo, as pessoas tiram tudo de você, mas ninguém tirou aquilo que você teve de conhecimento, de aprendizado durante a sua jornada. Sim. Então por isso que você faz de novo. Faz de novo. Né? Você vai lá e você faz de novo. Se você tivesse que... por exemplo, troca o nome da Fabi. Não é Fabiana Lourenço, ela não mora mais em Campinas e troca tudo, tira tudo da Fabi, tira o dinheiro dela, tira tudo. Deixa a Fabi morando agora lá na Bahia. A Fabi, que demorou 24 anos para construir, de repente constrói em 1 ano, 2 anos. O que demorou 24 anos para construir. Exato. É só colocar o primeiro na cadeira, já sei o caminho. Pronto, já sabe o caminho. Sabe fazer, você chega no mesmo lugar de hoje que você tá, no mesmo tamanho de salão, de repente, de faturamento, em muito menos tempo do que a primeira vez, porque você já criou uma trilha neural ali. É cibernético o negócio. Já passou por ali. Calculou, pode vir turbulência, vai para lá, vai para esquerda, vai para direita, volta lá. Já sabe como fazer e chegar lá. Então, isso é a importância de passar pelo processo, porque enquanto você passa pelo processo, você consolida aquilo em você. Você consolida aprendizado, você consolida formas de fazer aquilo. Sim. Você erra método, muito. Como fazer. Método. E eu tenho aprendido muito, e eu até disse no outro podcast, que é o seguinte, a gente tem aprendido a ressignificar o erro. Então o erro é legal, que faz parte do processo, o fracasso, eu vou errar, eu vou fracassar, mas legal. Você tem que aprender com o erro, mas você também tem que aperfeiçoar o acerto. As pessoas esquecem disso. Porque o que vai me levar na alta performance, por exemplo, de você ser uma das melhores do Brasil nisso, é você aperfeiçoar o acerto. Sim. Aprendeu com o erro te levou até um certo ponto. Mas o que te trouxe entre estar na alta performance foi sempre você aperfeiçoar o acerto. Eu acertei, mas dá pra fazer ainda melhor. Vou acertando. Eu acerto de novo e faço melhor. E aumento a qualidade. Agora vou acrescentar mais isso aqui e tal. É isso que te traz na alta performance. E normalmente quando a gente não tem essa visão, cada vez que a situação difícil vem, a gente trava mais. É um abismo, vai puxando o outro. Né? Então é importante a gente ter essa expansão de mente, porque você fala assim, peraí, uma dor. Mas uma dor que pode virar algo bom. Peraí, deixa eu pensar. Não vou dar ouvido para quem está do lado falando. Vamos continuar. E é assim mesmo. E foi desse jeito que eu construí. Legal. Hoje eu consigo determinar tempo que a pessoa vai ficar lá. Eu já sei até a hora que a pessoa vai chorar quando eu estou fazendo uma avaliação. É mesmo? Eu vou apertar o botão, fico olhando. Chorou. E eu já tenho até tempo para que ela chore também. Porque eu tenho uma agenda, não pode parar. Então, tudo isso foi construído como? Assim, erro, acerto. Eu não posso falhar mais dessa vez. Conserta. Eu consegui fazer algo com a minha própria equipe. Então, a gente tinha dias de reuniões. E as nossas reuniões não era algo que eu gostaria de construir. Era tudo aquilo que elas colocavam na pauta que não ia bem para elas. Aí ela falava assim, essa semana aconteceu isso. Não vamos colocar a culpa em ninguém e tal. Fulana, por que aconteceu isso? Assim. Vamos fazer dessa maneira? Uma falava, eu acho que deve. A outra fala, eu acho que não deve. E vamos chegar no consenso todo mundo? Quem que acha isso, pessoal? Isso. Mudou a maneira de ser próximo. E assim foi construindo. Hoje, infelizmente, nem todas estão comigo. Pessoas entram e saem do barco, entram e saem do trem. Mas elas ajudaram a construir todo esse império. Legal. E deixa eu te perguntar uma coisa. Nessa jornada, o que você aprendeu, Fabi? Que de repente você passou por um momento de dificuldade, vários momentos, né, difíceis, desafiadores. Ainda passa, porque ainda continua em movimento, é um processo natural, né? De quem continua crescendo, tem a dor do crescimento, você passa por um ambiente desafiador. Mas o que... De repente foi uma crença que você instalou positiva, de repente foi algo que você... Thiago, eu aprendi muito com essa fase e eu percebi que o significado novo que eu trouxe para aquele desafio me fez crescer muito, assim. Teve alguma coisa que você pode compartilhar com a gente, um aprendizado muito forte que você teve durante a sua trajetória que te ajudou a crescer ainda mais? Eu acho que, assim... Eu falo que eu fui crescida na periferia, mas eu nem sabia que eu era de lá. De tão feliz que eu era.
Então eu vivia, eu brincava com os meus amigos, eu tinha o meu horário de ir para a escola, eu comia com aquela comida gostosa que a minha mãe fazia. E depois que eu fui me tornando adulta, que comecei a sair para o centro trabalhar, que eu comecei a ver as diferenças de classes, pessoas. Uhum. E aí eu percebia que tinha gente que tinha mentalidade pobre, mentalidade rica e mentalidade milionária. Lendo aquele livro, Mente Milionária, eu consegui entender mais ainda a respeito disso. E aí eu percebi que eu posso ser eu em qualquer esfera onde eu estiver. Porque quando eu comecei a trabalhar, eu fui num local onde as pessoas tinham mais poder aquisitivo. Eu me instalei no Cambuí. E eu queria estar no Cambuí. Mas eu não sabia como as pessoas do Cambuí agiam e reagiam. Então, quem eram os meus clientes? Quem via da periferia. Caramba. E aí as pessoas que eram de uma outra classe começou a misturar. E foi aonde que eu comecei a entender níveis de cabelo, níveis de questões sociais. E aí foi onde que eu comecei a perceber que todos eram seres humanos. Todos precisam de ajuda. Não importa quem. Uhum. E eu precisei sair do meu corpo para poder não ver o preconceito nem de um lado, nem a hostilidade do outro, para poder continuar vivendo. Eu acho que isso foi uma das maiores riquezas para mim. Uau. Comecei a procurar entender como que funcionava a mente das pessoas para poder ajudá-las. Porque as crenças que elas instalavam, eu conseguia entender, porque transitei por todos os lugares. Aí eu falava, essa está pensando assim por causa disso, essa criou essa crença limitante aqui por causa disso, então eu vou dizer isso. E realmente eu consigo ser certeira e resolver no cabelo algumas coisas. Né? Que tem algo que sai da minha jurisdição. Mas eu falo assim, o que o terapeuta e o psicólogo às vezes não conseguem, eu ressignifico na tesoura. Olha só. Que a pessoa que ela olha no espelho, ela fala... Eu mudei. Elas mudam a maneira de se vestir, elas mudam a maneira de se comportar, elas pensam assim, tô nem aí para a minha sociedade agora, que sempre me impôs que eu deveria de ser desse jeito. Uau. Mulheres que, assim, viviam uma vida inteira, assim, viviam num contexto onde só ela tinha o cabelo diferente. Todos os outros tinham o cabelo mais liso. Uhum. E aí, por que eu nasci assim? Como se eu tivesse nascido com um defeito. Uau. Caramba. Com alguma dificuldade. Então, eu acho que isso é importantíssimo. Assim. Pessoas que falavam assim, lá na empresa, se eu não tiver dessa maneira, eles não vão me aceitar. Mas essa crença quem colocou foi ela. Ninguém estava falando nada. Ela que acreditou naquilo. Então, eu tenho que fazer ela desacreditar naquilo. E não importa quem. Então, eu atendo desde a pessoa até com menos condições financeiras, vamos dizer assim, até... A Marina da Silva, que era candidata a presidente da República, sim. foi no meu espaço. Então, não tem diferença de ninguém. Uhum. Todas conseguem fazer, todas conseguem ser, todas conseguem se ver como elas se quiserem. Né? Uhum. E assim, da onde vem essa energia super positiva que você tem? Porque assim, ó, a gente já conversou algumas vezes nos bastidores e tal, e assim como você disse aqui mesmo, você passa por alguns desafios, assim como qualquer ser humano na face da Terra. Mas sempre te vê com uma energia super positiva, sempre sorridente, você contagia o ambiente, e dá risada, e brinca com as pessoas. Você não passa desapercebida. Essa é a verdade. E de onde vem isso? Como que é isso? Que aprendizado que você teve aí? Eu lembro de uma vez que eu aprendi, que a pessoa falou assim, que motivação é uma coisa que não vem da gente. Quem é uma pessoa que é motivada de verdade, ela só pode ser instruída pelo Espírito de Deus. Não tem jeito. Quando a gente... o ser humano, às vezes, ele esquece que ele é né? Ele é corpo, ele é alma, ele é espírito. A gente fica tão preocupado no corpo, de querer ser, de querer ter o corpo másculo, mas não cuida em saber de como funciona o ser humano. E não procura saber como é que foi que Deus colocou você aqui na Terra. Uhum. Porque de uma certeza eu tenho, todo mundo vai morrer. Pode ter o preconceito que for as pessoas que quiserem. Quando você passa a entender e transitar nas 3 esferas, não tem como você ficar mal. Não tem. Então, isso tem que ser cultivado. Todos os dias. Todos os dias você tem que escovar os dentes, todos os dias você tem que comer, todos os dias você tem que trocar de roupa. Da mesma maneira que todos os dias você tem que procurar ter um conhecimento novo, ler mais livros, buscar mais consultoria.
Sim. mais conhecimento, da mesma maneira como você precisa estar com a sua alma, com o seu espírito conectado com Deus. E eu vejo que você ensina muito isso no seu Instagram, né? Você fala muito. Algumas vezes que eu acompanhei uma sequência de stories seu ali, eu vi você falando de devocional, você falando da importância da camada espiritual. Por que você decidiu ensinar isso para as mulheres? Qual que foi a decisão que você tomou de vou ajudar essa mulherada a ativar o QS, que é o consciente espiritual também? Na verdade, eu sou do reino. Pronto. Então, independentemente de onde eu estiver, eu vou levar eu. Pronto. Sim. Eu penso assim. Porém, algumas pessoas não conseguem ter essa visão tão aberta. Uhum. Quando se fala do mundo espiritual, as pessoas têm muito preconceito. E muitas ramificações, e muitas bandeiras levantadas. Aham. E não é nada disso, na minha visão. Então, eu procuro fazer de uma maneira leve aquilo que eu já aprendi durante muitos anos. Eu estou né, com conhecimento do Evangelho há 28 anos. Uhum. Aí eu penso, isso é tão bom para mim, por que é que eu vou guardar isso para mim? Não posso. Então eu passei a dividir isso. Então, como eu já tenho costume de fazer minhas devocionais, aí eu pensei, eu tenho uma rede social. Por que eu não faço isso para as pessoas que querem? Ninguém está obrigado, entra quem quer. Uhum. Então, pelas manhãs, algumas pessoas que querem, vai lá, recebe uma mensagem, Que legal. ouve algo que aprende como a cuidar do espírito. Uau, E aí tem sido muito gratificante, muito mesmo. que legal. Porque algumas pessoas são pontos que às vezes elas não dão atenção, Uhum. não têm o costume de transitar por aquilo. Então elas aprendem. E elas não têm nem instrução, né? Às vezes, assim, não tem um costume. Eu digo por pessoas que passam pela nossa imersão Maestria Vocacional aqui. Inclusive, você que ainda não fez inscrição pro próximo MV, faça. A gente vai colocar o link aqui na descrição. Ela já fez o MV, né? Você lembra o número do MV que você fez? Eu acho que foi 11. Nossa, faz tempo então. A gente já tá no 31. Caramba, faz tempo então. Faz tempo. MV, deve ter sido isso mesmo, 11, lá no outro prédio lá. Foi mesmo. Legal. Então você que ainda não fez a inscrição pro Maestria Vocacional, nossa imersão de autoconhecimento. Aí você percebe, a Fabi, que fala de autoconhecimento o tempo todo, ressignifica a crença da mulherada, sentou para aprender. Exato. Sentou para aprender e continua aprendendo, investindo tempo, energia e dinheiro em processo de aprendizado. Então você também pode mergulhar para dentro de você, fechou? Então, link do próximo MV vai estar aqui para você participar. E a gente fala muito disso, assim, das 3 esferas, né? QI, consciente intelectual, corporal, tudo isso é muito importante e isso é muito aparente e evidente. Primeiro contato visual, primeiro contato intelectual. Aí tem o almático, que é uma energia emocional, onde tem as minhas emoções, os meus sentimentos, e tem o espiritual. E aí, a hora que tem o espiritual, como se disse, tem uma galera que tem um preconceito enorme com isso, né? Tem uma resistência, porque normalmente vem de um bloqueio emocional lá da infância dele. Sim. Quando tem uma resistência, às vezes foi um pastor, foi um padre, foi um pai de santo, não sei, independente da religião que ela veio, pode ter gerado um bloqueio, ou até o próprio pai. Porque a primeira percepção que eu tenho de Deus passa pela minha figura paterna. Porque é uma das primeiras figuras de autoridade que eu tenho. Tiago, mas eu nem cresci com meu pai. Eu nem morei com meu pai direito. Meu pai era distante, era frio, era autoritário. Primeira percepção que você vai ter de repente de Deus. E a maneira como a pessoa enxerga o pai quando fala do Pai Celeste. É isso. E aí ela tem uma referência. A referência dela é o pai dela. Então, a perspectiva, a visão que ela tem de Deus passa pela visão do paterno dela, terreno. E a hora que ela olha, se chamar Deus de pai, é igual eu via o meu pai que agredia a minha mãe, a hora que eu via o meu pai que era, sei lá, um alcoólatra, eu via um pai que... Não, eu não quero relacionamento com esse Deus. Quero distância com ele. Exato. Então, a hora que fala da camada espiritual, eu tenho resistência. Porque não é pra mim. Então a gente vê muito isso acontecendo aqui. E a hora que você vai na raiz, a hora que você vai na causa e troca o significado, que, por exemplo, o seu pai celeste não tem os mesmos comportamentos e não é o mesmo pai terreno que você teve aqui, você troca o significado da paternidade, você começa a abrir, está aberto para aprender sobre isso, receber instrução e ter as suas próprias experiências. Sim. E quando você desenvolve a sua própria experiência no cabelo, no empreendedorismo, no relacionamento conjugal,
Você precisa ter as suas próprias experiências, porque uma coisa é você ser uma mulher, por exemplo, que fica só assistindo o vídeo da Fabi e fica falando que a experiência que ela teve com liberdade emocional, ressignificação, é muito bom. Outra coisa é você ter a sua própria experiência. Sim. E as pessoas têm uma dificuldade enorme de construir a própria experiência, Fabi. Então é o seguinte, a dica que eu tô te dando aqui agora é construa suas próprias experiências. Principalmente com Deus. Assiste lá os vídeos da Fabi, os devocionais e tal. Vai lá no Instagram dela. Como que tá o seu Instagram? Fabiana Lorenco _. Fabiana Lorenco _. Vai lá, já segue a Fabi lá. Isso mesmo. Tá? Acompanha ela lá. Fala de cacho, fala de estados emocionais também. Fala também de campo espiritual. Como eu também dou treinamento para profissionais, então eu tenho a Academia Fabiana Lorenco. Legal, legal. E assim, como que é esse treinamento aí? Tem turmas fechadas? Como que funciona? Sim, hoje eu faço presencial, então eu faço mentoria individual. Então a pessoa ela tem uma experiência comigo, eu passo Legal. um dia individualmente com ela explicando todo o método e mostrando para ela e ela fazendo, eu junto com ela, pegando na mão mesmo. Tá. E depois ela tem uma experiência de ver tudo aquilo que eu passei para ela de uma maneira metodológica na prática. Passa 4 dias comigo ali. Caramba, que Então legal. eu tenho pessoas que vêm de fora, a última veio agora de Pernambuco, Veio Caruaru. pra Campinas. Você que tá assistindo de Caruaru. outro lugar, Fabi também é aqui de Campinas aqui. Isso mesmo. E passou um tempo, então o que acontece? Eles modelam esse método de trabalho para o trabalho que. Mas são eles pessoas fazem. que já são profissionais, já têm uma mínima noção do assunto. Ou é pra quem quer começar Então, do olha, zero? Tem pessoas que começam do zero e tem pessoas que já são profissionais. Então, os profissionais eles vão ter mais um conhecimento Tá. para o que eles já fazem. E para quem está começando, ela pode somente trabalhar diretamente só com o cabelo natural, como eu faço. Então, há uma maneira de monetizar e tudo mais. Porém, é claro que ela vai ter todo um conhecimento maior se ela fizer outros tipos de também de estudo, mas é possível. Se ela souber somente fazer um corte de cabelo para um cabelo natural, ela já consegue monetizar. Tá. Para iniciar. Você dá dicas, inclusive, pra ela monetizar nessa mentoria? Sim, tudo. Legal. E também, assim, dicas no sentido do negócio dela. Sim. Porque às vezes ela não consegue um bom resultado e tudo mais. Quando ela consegue realmente ver um fato, ela fala, poxa, então é real. É possível fazer sim. Porque não Legal. fica só na conversa, né? Você está Cara, vendo que realmente acontece. Olha a oportunidade de você que tá no mundo da beleza e tudo mais, olha a oportunidade que você tem de realmente 24 anos passando por jornada. E erros, acertos e tal. Muito dinheiro investido. Cara, custo emocional também. Sim. E você condensou tudo isso em uma mentoria para entregar passo a passo pronto para essa mulherada. Exatamente. Ou pra homens também podem fazer? Homens também. Legal, que querem trabalhar com cabelo natural. Sim, pode. Legal, olha só. Então você pode ter acesso lá com a Fabi. Fabi, eu quero o seguinte, ó, pra gente caminhar aqui pro fim. Queria que você... Esse microfone agora, ele foi habilitado para qualquer mulher ouvir aí. Talvez qualquer pessoa. Se tem uma mensagem pra você entregar que ela vai ser ecoada para qualquer pessoa que tenha ouvido e consiga ouvir ou que até não consiga ouvir. E você tem uma mensagem para entregar. Que mensagem seria essa? Eu acredito que temos pouco tempo de vida. Parece que eu me lembro e faz pouco tempo, eu tinha 5 anos, me lembro eu correndo. Passa muito rápido para a gente viver bloqueado por causa de algumas coisas. E a mulher, pela questão da autoimagem, é muito forte. Olha, os homens que percebem que estão perto de uma mulher sabem do que eu estou falando. Na hora de sair, a dificuldade que é, quando elas se comparam com outras, a dor na alma que elas têm. E eu acho que tudo que Deus fez foi para proteção, foi para cuidado do nosso próprio corpo. Eu acho que a gente não deve ficar se hostilizando por causa de coisas pequenas. Então, o meu recado para você, mulher, viva feliz. Procure entender como funciona o corpo, a alma, o espírito. Qual é o propósito das coisas? Que aí você não vai ficar perdida no meio da multidão. Eu acho que é isso. Legal. Excelente. Muito bom.
Galera, passa rápido, né? Passou rápido nosso tempo aqui de conversa, 1 hora já batendo papo aqui, e se deixar a gente ficaria aqui muito tempo. Fabio, eu quero agradecer você de verdade, de coração. Muito bom ter esse bate-papo aqui com você. De novo, uma pessoa com uma energia muito boa, sempre que chega, contagia, sorrisão, né? Que contagia aqui. Muito gostoso conversar com você e ter vários insights aí poderosos. Você que ouviu, assistiu esse Basecast, volta, assiste de novo se for preciso, pega algumas anotações, tem coisa muito boa que foi dita aqui. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço por estar aqui, agradeço aqui pela base de lançamento, pela Nicole, uma graça, agora só pequenininha junto, eu falo assim, Rebeca o cabelinho dela já vai começar a nascer enroladinho. É isso aí, vai mesmo. Então, assim, eu estou muito feliz, assim, porque, voltando a falar o que a gente iniciou, é assim, chegamos clientes e nos tornamos amigos. É isso. Isso que é importante. Muito bom. Gente, é isso aí, já compartilha, comenta aqui embaixo o que você achou desse Basecast, e é só o começo. Até a próxima, valeu!